Estamos agora aí na nossa aula 2, vamos continuar com a nossa aula. A gente deu uma parada, né, falando a respeito dos períodos em que a igreja estaria passando, que a igreja passou. Tá? Até chegar o dia de hoje, até chegar nesse momento aí da nossa a forma contemporânea da igreja. Tranquilo? Então vamos seguir a partir daí, para que a gente possa entender aí tudo o que aconteceu. Então a igreja passa por vários períodos, como eu já disse, foi a última aula, falando sobre isso, foi o último slide. A igreja passa por vários períodos até chegar aos dias de hoje. Nós vamos então estudar de forma panorâmica cada um desses períodos, para termos uma visão global dela, para que possamos entender sua evolução até a época contemporânea. Então, quais são esses períodos da igreja? Nós temos a princípio, esses 5 aí. Então, nós temos a igreja apostólica, temos a igreja perseguida, a igreja imperial, nós temos a igreja da Idade Média, nós temos então a Reforma Protestante. É claro que nós iremos um pouquinho além, estaremos estudando também a igreja protestante no Brasil, porque é algo que vai, para nós, né, que estamos aqui no Brasil, isso é muito importante, e o movimento pentecostal, que mudou muito daquilo que estava acontecendo na igreja até então. Então, voltando, nós estaremos estudando a igreja apostólica, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja aí na Idade Média. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante e vamos falar também na igreja protestante do Brasil, o movimento pentecostal. Lembrando, né, como eu já passei aí para vocês pelo WhatsApp, esses são alguns temas, tenho mais alguns temas aí que eu passei para vocês, mas esses são basicamente os temas que vocês vão fazer o trabalho. Lembrando que vocês têm que me mandar os grupos. Até hoje, esses grupos têm que estar prontos para que a gente possa então voltar. Para que a gente possa dividir esses grupos aí para que possamos fazer, para que vocês tenham tempo para fazer o trabalho. Tá? Que vocês tenham tempo. Eu tenho um grupo lá, nós temos um grupo de 30 alunos, e é esse grupo, né, dividido em duplas, que vamos dar aí basicamente 15 grupos, né, dentro do tema. A gente vai depois diminuir, que nós temos mais grupos, mais temas do que esse que nós falamos aqui. Mas esse aqui seria um globalzão de todos os temas, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. O livro de Apocalipse, aí, como eu falei, nós vamos mostrar na Bíblia essa questão histórica da igreja na palavra. Que Apocalipse a Bíblia fala também do futuro, até o finalzinho, e a igreja está nesse futuro, está nesse final. É importante nós vermos esses livros. Então o livro de Apocalipse mostra 7 cartas que o próprio Senhor Jesus ordenou que o apóstolo João enviasse às 7 igrejas da Ásia. Tá? Todo mundo sabe disso, essas 7 cartas são muito importantes, e a gente vai falar alguns detalhezinhos sobre elas, só para que nós entendamos como a Bíblia fala a respeito desses períodos da igreja. Essas igrejas eram reais e contemporâneas. Opa, teve um erro ali, contemporâneo está com M, né? Foi um erro, não é com M, é com N. Tá? Antes de P e B usa M, antes de N não. Então desculpem-me, né? Desculpe a digitação, saiu um errinho lá. Então essas igrejas eram reais e contemporâneas a João. Depois eu vou acertar, mandar esses slides para vocês. Porém, falavam também de momentos históricos da igreja. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês um quadro bem interessante. Esse quadro aí, deixa eu sair aqui da frente. Só slide. Show. Então esse quadro aí mostra, né, algumas coisas aí do livro de Apocalipse, aquele iniciozinho aí, você tem os versículos todinhos, né? O Alfa e o Ômega, Cristo lá andando entre os candelabros representam as igrejas, tem as 7 estrelas que simbolizam os líderes das igrejas em sua mão direita,
ou seja, ele no início lá de tudo, antes de começar, ele tem os líderes das igrejas em suas mãos. Quando ele fala 7, fala da totalidade. Então tem os líderes da igreja em suas mãos, ele controla, governa esses líderes e tem toda a liberdade de andar entre os candelabros, que são as igrejas locais. Tá? Que são as igrejas locais. Tem toda essa liberdade de andar. Mas nós vemos que lá no finalzinho, Laodiceia, isso já muda. Mas vamos lá. Nós vemos aí as 7 igrejas da Ásia, representam 7 períodos de todas as igrejas. Eu vou mostrar esse momento aqui. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso, e eu vou falar para vocês qual é essa visão, tá? Fica tranquilo. Então, Efésios, né? Efésios, igreja de Éfeso, ela começa lá, vai do ano 30, do ano 33 até o ano 100. Significado desejável é a igreja apostólica. Dentro desse quadro aqui nós vemos isso. Nós temos Esmirna, que vai do ano 100 ao 312. Amargura, Esmirna, quer dizer amarga, a amargura, que é a igreja perseguida. Nós temos Pérgamo, né, vai do ano 313 até o 600, fala de casamento, né, que é a igreja mundana, a igreja que se ligou ao Estado. Nós vamos falar também sobre isso. Como eu falei, a gente vai estar dando uma ampliada, um panorama disso aqui para que nós possamos entender depois, detalhar alguns fatos. Isso é bem interessante a gente fazer dessa forma, porque a Bíblia ela faz assim. Tá? Quando você pega lá em Gênesis, nós não temos lá a criação do homem, Gênesis 2, aí depois 3 nós vemos o homem ser criado novamente. Você nunca parou para perguntar sobre isso? Ah, meu Deus, houve 2 criações diferentes. Não, é uma criação só. Nós vemos Deus, ele falando dia a dia, né, das semanas lá da criação. Não vamos entrar no mérito se foram dias ou foram dias de eras. Não vamos entrar nesse mérito aqui de discussão. Mas nós vemos e no último dia, né, no último dia da criação, Deus cria o homem e logo depois descansa. Então nesse último, ele pega o mais importante de toda a criação. O que o texto faz? Isso acontece em outros textos também. Não é só nesse momento, não. Quem está escrevendo aquilo ali é Moisés. Moisés ele faz isso em alguns outros momentos também, quando ele está escrevendo a Torá. Então ele pega aquele momento ali, que é mais importante, que foi a criação do homem, e logo depois ele detalha isso. Tá? Ele amplia isso, detalhando como que aconteceu. O homem, aquele negócio, Deus pegou o pão, o barro, aí ele vai detalhando como aconteceu essa criação, tá bom? Ok? Para você ficar ciente disso aí, para ficar ciente. Mas vamos voltar aqui. Então nós temos aí agora a igreja de Pérgamo, né? A igreja ligada ao Estado. Nesse quadro aqui, depois alguma coisa vai mudar, eu vou te mostrar para você o meu entendimento a respeito disso, né? Especificamente, como eu sou professor, você vai ter que engolir essa. Então vamos lá. Então a Tiatira, que é a igreja profana, a igreja de Sardes, os remanescentes, a única coisa, quer dizer, uma das coisas que mudam aqui, com relação à minha visão, é essas datas aqui, tá? A igreja de Sardes, os remanescentes, fala da reforma, e é uma igreja o quê? Morta. A gente vai ver isso depois. É sinistro isso. E nós temos a Filadélfia, né, que é amor fraternal, que é a igreja avivada, missionária, tal. E nós temos a igreja de Laodiceia, né, nesse quadro aqui é a igreja atual, que significa direitos do povo, né, e é considerada a igreja morna. Como eu falei, essas igrejas realmente existiram, mas ela fala de períodos da igreja também. Deus ali em Apocalipse está dando períodos da igreja. Agora eu vou dar um pouquinho daquilo que é a minha visão a respeito disso, tá bom? Bom, porém eu faço uma leitura um pouco diferente, deixa eu sair aqui só para você ver ali, um pouco diferente desse quadro, tá? Então vamos voltar para ele. Nós temos aí Éfeso. Éfeso, ele vem aí, é a igreja
apostólica, aquela igreja no início, então um período de declínio no final da Era dos Apóstolos. Então a igreja começa, né, ela vai, como eu coloquei no slide, né, representa o desenvolvimento da igreja, Jesus durante o primeiro século, do ano 30, do ano 30 depois de Cristo, ou seja, de Jesus, até o ano 100 da nossa era. Tá? Então vai do 30 ao 100. Então é esse momento, é esse instante. E eu gostaria de pegar a Bíblia para ler com você, nesse momento, a respeito desse texto. Tá? Você pode ler comigo? Vamos lá, eu não botei ali o texto, mas acho importante nós lermos, para entendermos um pouco mais sobre essa questão da igreja. Eu estou lendo aqui na NVI, tá? Eu vou ler aqui na NVI, na minha Bíblia, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as cartas daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Queridos, isso é importante nós entendermos que as cartas, elas têm uma característica. Todas as 7 cartas, elas têm uma característica. Quais são elas? Ele apresenta Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo se apresenta, e se apresenta de certa forma como dando uma palavra de remédio para o problema da igreja. Tá? Então Jesus Cristo já começa se apresentando nisso aí. Então ele vai, essas são palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Como eu falei, 7 estrelas é o quê? A mão direita é poder, autoridade. 7, totalidade. No caso, 7 estrelas são os líderes da igreja. Tá? Na mão direita. E anda entre os candelabros de ouro. Então os candelabros são as igrejas. Então nós vemos a primeira carta, Jesus Cristo ele tem um domínio sobre os líderes das igrejas e tem a liberdade de andar entre os candelabros. E continuando, aí Jesus se apresenta e logo depois ele fala os prós e os contras da igreja, sempre nessa ordem. Primeiro os prós, depois os contras. Ele dá a repreensão e termina a carta. Tá? A repreensão, e ele repreende o mal, o que pode ser feito para aquilo parar, aquilo ser sanado, e dá as benesses àqueles que estão firmes no caminho certo. Então as cartas sempre seguem essa mesma perspectiva. Vamos lá. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então Jesus se apresenta, mostrou aí as coisas boas, não é isso? Fala as obras, o trabalho, a perseverança, tem suportado o tempo mau, tem colocado à prova aqueles que são apóstolos não são. Então são as coisas boas que estão acontecendo. Agora vem as mais, né, os contras. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o quê? O primeiro amor. Então essa é as coisas ruins que eles deixam, né? Abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que eu praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então esta é a palavra que dá a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, para que a gente não... porque o assunto não é estudar essas cartas, mas para simplesmente entendermos que a Bíblia também fala sobre ela. Eu não posso, em alguns seminários teológicos, quando se chega a falar sobre a história do cristianismo, a Bíblia é deixada de lado, mas nós não podemos fazer isso, tá? Porque o objetivo até da FATEC não é esse, o objetivo é outro, é formar líderes para levar o povo a lugares ao bom pasto. Então esse é o objetivo, tá bom? Então a igreja de Éfeso tem essa característica aí interessante.
ela é a igreja apostólica, tá? Então é a igreja que começou a perder o primeiro amor. Começou a perder o primeiro amor, deixar para trás aquele amor. E o que é perder o primeiro amor? Todos nós aqui, eu por exemplo, sou casado, e no início do namoro a gente faz tudo, a gente realiza tudo o que a noiva quer, que a namorada quer, a gente está junto, quer tá do lado todo dia, há uma dependência, há um estar junto, há um querer estar perto. Então tudo isso acontece no primeiro amor. Mas a gente sabe que quando a gente casa, e esse primeiro amor ele começa a dar uma esfriada. A gente já está todo dia junto, então às vezes, dependendo da situação, não quer nem tanto estar junto, todo momento, toda hora. Então algumas coisas nesse sentido começam a acontecer. Tá? Algumas coisas nesse sentido começam a acontecer. E isso é o primeiro amor, é começado a deixar de lado. Eles começaram a buscar menos, a estar vivenciando menos aquilo que Deus ordenou, porque a tônica da igreja, o que era? Ganhar almas para Jesus, né? Então isso começou a se deixar de lado, porque uma coisa importante a gente entender, é importante eu falar isso aqui, a igreja e os judeus têm trabalhos missionários diferentes. Os judeus lá antes, o povo de Deus teve um trabalho missionário diferente. Como foi? Deus instituiu o templo, foi isso? Deus instituiu o templo, fez um grupo ali de sacerdotes. Na verdade, Deus queria fazer todo o povo como sacerdotes, mas o povo não deixou isso acontecer. Eles decidiram não fazer com que isso acontecesse, e eles começaram então então criaram um grupo específico como sacerdotes. E o que acontecia? Quem quisesse adorar ao Deus verdadeiro viria até o povo de Israel adorar no templo, lá no tabernáculo e depois no templo. Então era assim que acontecia, ou seja, as pessoas estavam de fora, vinham para encontrar Deus. Estavam de fora, vindo para cultuar o Senhor no templo. Nós podemos dizer que existem duas forças chamadas de centrífuga e centrípeda. Tá? Centrífuga e centrípeda. Centrífuga para fora, centrípeda para dentro. Então, a missão de Israel era uma missão centrípeda, onde eles se mantinham no centro e as pessoas vinham ao encontro dele. A missão da igreja já é diferente, é uma missão o quê? Centrífuga, onde a igreja ela vai para fora, ela vai saindo da onde ela está para alcançar os perdidos aonde eles estão. É o contrário, nós não ficamos parados ali no templo simplesmente esperando as coisas acontecerem. Nós saímos e vamos alcançar o perdido, alcançar o necessitado. E a igreja de Éfeso ele começou a deixar isso de lado. Por quê? Você vê, logo na primeira pregação, 3.000, logo depois mais tantos mil. Então a igreja começou a crescer de uma forma muito grande, onde eles deixaram de fazer essa questão dessa busca, né, e ficaram somente na manutenção. Então deixou-se o primeiro amor. Ok? Deu para entender? Tá? Espero que sim. Mas depois coloca lá as suas questões lá no WhatsApp para que a gente possa falar a respeito disso e de repente na próxima aula nós possamos estar respondendo a respeito. Então falamos dessa igreja, a igreja apostólica. Lembra-se que nós falamos lá em outros slides que nós estaremos falando sobre, nós temos a igreja apostólica, né, fica gravado. Depois nós temos o quê? A igreja perseguida. Exatamente. Então deixa eu voltar lá para nossas cartas. Isso. Então depois nós temos Éfeso, que é a igreja apostólica. Nós temos agora a igreja perseguida, que é a igreja de Esmirna. Então um período de 200 anos de perseguição.
representa a igreja sofredora, é a igreja que vai do ano 100 ao ano 312 da história. Então foi a igreja perseguida do Império Romano. Nós temos o período da história e nós temos aí agora a igreja de Esmirna falando a respeito disso. Vamos ler. Diz assim, lembra-se de, como eu falei, ele se apresenta, fala as coisas boas, fala as coisas ruins, dá o remédio, dá a consolação e termina a carta. A igreja, então agora Apocalipse 2:8 diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eles é tremendo, né? Quando Jesus Cristo ele se apresenta dessas formas. Você vai entender por que ele fala isso, que ele dá essa palavra de ânimo para essa igreja. Essa palavra de ânimo. Eu morri, mas eu voltei a viver. Então você vai entender por que ele fala isso. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antissinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então ele deixa bem claro para essa igreja aqui, a igreja sofredora, e são algumas coisas interessantes. Nesse período de 200 anos da igreja de Esmirna, né, do período dessa igreja, não da igreja de Esmirna, você já entendeu, né? Essa igreja de Esmirna existiu na época lá de João, tá? No ano 90, no ano 100, então essa igreja já existia, mas está falando agora de momentos da igreja. Então, essa igreja de Esmirna, esse momento aí, que vai do ano 100 ao ano 300, são 200 anos de perseguições, existiram 10 imperadores perseguindo a igreja. Por isso ele fala aqui, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Esses 10 dias, na realidade, são 10 imperadores que vieram contra a igreja. É claro que naquela época, João tinha que falar com um pouquinho criptografado, para que as pessoas entendessem porque estavam sendo perseguidos naquele momento. Ele fala dessa forma para o povo, fala nessa carta aí a respeito disso, mas ele dá no início lá. Nesse momento, queridos, o que acontece? Esses 10 imperadores, Diocleciano foi o pior deles, eles fizeram atrocidades com o povo. Fizeram muita atrocidade, coisas terríveis com o povo. Coisas terríveis. Ser jogado, querido, aos leões era o mais brando. Não sei, só poderia dizer brando, né? Mas o meu líder ele fala, só sabe quem passa, né? Não estou lá para dizer que era brando ou não, mas uma coisa era verdade. Existiam castigos, atrocidades terríveis que eram feitas lá com eles. Eles amarrados, seus membros amarrados a cavalos, os cavalos eram puxados, né, até os seus membros serem arrebentados, serem arrancados do seu corpo. Eles eram colocados dentro de... eles colocavam um touro, né, um touro de ferro, colocavam cristãos lá dentro e começavam a atacar fogo no touro, até os cristãos serem cozinhados ali dentro. Botavam eles na cadeira de ferro, que era uma cadeira também em brasa, e eles eram obrigados a sentar naquela cadeira. As mulheres grávidas, eles arrancavam, quando estavam próximas, eu estava com a barriga grande, com a criança já grande, eles cortavam, abriam a barriga da mulher, tiravam o seu filho lá de dentro, batiam com o seu filho na cara dela, no rosto delas, até que a criança morresse. E logo depois eles pegavam um gato vivo, que eles jogavam dentro da barriga da mulher, costuravam. Imagina o que acontecia. Alguns eram crucificados e tantas atrocidades que foram feitas, né? Quando uma coisa estava ficando chata, eles inventavam outra para que o povo viesse a ser entretido. Mas o mais interessante é que nesse momento, né, como eu tinha falado anteriormente, morriam lá vários dentro da arena, mas
centenas se curvavam ao Senhor. Porque aqueles que estavam morrendo, morriam adorando a Deus, morriam firmes na promessa do Senhor. E Deus dá uma promessa para eles. Logo no início, ele diz aqui, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então ele está dizendo para o povo, olha, vocês vão morrendo, mas fique tranquilo, vocês também vão viver, da mesma forma que eu vivi. Isso é muito importante nós entendermos que Jesus Cristo não prometeu para eles livrá-los do mal. Deus não prometeu isso para eles, tirarem eles daquele momento. Disse, vocês vão morrer, é verdade, mas fique tranquilo, vocês vão reviver. A morte de vocês vai ser dolorosa? Sim, mas vocês terão a vida eterna, de paz, não a paz que a gente tem aqui, mas uma paz que a gente não sabe explicar, eterna. Então toda essa paz eterna vai sobrepujar toda e qualquer dor que a gente poderia ter, ou aqueles lá que tiveram essas dores. Então Jesus Cristo fala isso para Esmirna, estou falando isso para Esmirna, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá. Tem mais, né? Então a igreja de Esmirna é a segunda. Então nós vemos aí do ano 100 ao ano 312, e logo depois nós temos qual igreja? A igreja agora de Pérgamo. Então nós temos a igreja de Pérgamo, que é o período de Constantino, né? Que vai do período de Constantino ao papado. Então representa a igreja que vai do ano 313 ao ano 606 depois de Cristo, tá? Então nós temos Éfeso, Esmirna e Pérgamo, tá? O que acontece então, nesse momento? Esses imperadores fazem todas essas atrocidades e o cristianismo, ele, em vez de sumir, ele vai crescendo a cada dia mais. E Constantino dizem a história, não acredito tanto nisso, né, na veracidade, não do fato, né, mas na realidade no interior de Constantino, de que ele se converteu ao cristianismo. Mas a gente vê, né, por trás disso tudo uma grande jogada política. Porque o que acontece? O Império Romano, nesse momento, ele estava em declínio. E Constantino, né, ali a questão de Constantinopla, o Império Romano ele se rasga. Né, ele se rasga. E é necessário que Constantino ele tenha soldados para manter a parte do Império ainda viva, né, Império forte. Então Constantino ele vê nos cristãos a possibilidade de ter um exército fiel. Um exército fiel. Por quê, queridos? Os exércitos antes, eles eram, qual é o termo da palavra? Eles eram mercenários. Né? Eles trabalhavam, lutavam basicamente por dinheiro. Então não tinha outra questão de luta, era basicamente dinheiro. Essa era a verdade. E eles então viviam nessa realidade. E nesse momento, com Constantino sem recursos, o que ele faz? Ele tinha uma ideia da cartola. Ele olha e diz assim, poxa, esses cristãos morrem nas arenas por fidelidade. Então, nesse momento em que ele se converte e torna todo o Império Romano se converte na marra, tá? Na marra, porque ele coloca isso, o cristianismo deixa de ser o perseguido e passa a ser a igreja do Império, a igreja do Império Romano, a igreja imperial. Aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a igreja imperial, a igreja que passa a fazer parte agora do Império. Só que isso surgem vários problemas para a igreja. Vários problemas. Vamos ver aqui em Pérgamo. Diz assim, está lá no versículo 12 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Vamos dar uma paradinha aqui. O que acontece?
todos os templos pagãos, agora nesse momento, deixam de ser templos pagãos e passam a ser templos cristãos. Eles passam a adorar o Senhor nesses locais que são os templos que antes eram pagãos e passam a ser cristãos. Por isso essa palavra. Sei onde vives, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Lá, né? No entanto, tem contra você algumas coisas que tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Bem, o que acontece? Como o Império Romano ele cristianizou na marra, o Império, eles tinham os seus cultos aos deuses pagãos. E eles não deixaram de realizarem os seus cultos, eles continuaram cultuando, continuaram fazendo seus cultos aos deuses pagãos, de uma forma normal. Só que eles mudaram alguns nomes. Tá? Eles mudaram alguns nomes. Por exemplo, eles passaram a chamar Madonna de Maria. Eles passaram a chamar Mitra de Menino Jesus. Eles celebravam, né, naquela época, a festa do solstício de inverno, que era o Solis Invictus, que é a festa do Natal. Eles faziam essa festa. Só que, quando eles foram impedidos de cultuar os seus deuses, eles deram uma cara cristã a essa festa. Deram uma cara cristã. Então, Madonna deixou de ser chamado, não vão chamar Madonna mais, porque eles vão bater na gente, vão matar a gente se a gente ficar cultuando os deuses antigos. Então, vamos chamar de Maria? Vamos. E Mitra, a gente vai chamar de quem? Vamos chamar de quem? Menino Jesus. Maria, Menino Jesus. Show. Então, eles começaram a adorar dessa forma. Por isso, o termo, a carta ela fala, olha, eu tenho contra vocês que vocês estão comendo coisas sacrificadas a ídolos. Vocês estão fazendo coisas que foram introduzidas no meio de vocês sem o meu consentimento. Vocês mudaram as questões todas aí. Então é isso que ele estava falando com relação à igreja de Pérgamo. Então eles começaram a colocar dentro da igreja muitas coisas com caras de cristãs, mas na realidade não eram. Tá? Tinha uma capa de cristão, tinha uma máscara de cristã, mas na realidade não tinha nada de cristão dentro dessa adoração. Estou trazendo um exemplo do Natal, mas tantos outros exemplos que nós poderíamos colocar aqui. Então, isso que estava acontecendo. Eles começaram a jogar para dentro da igreja todas essas abominações. Mas vamos deixar o texto falar? Ele diz assim, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você aí, no versículo 14, tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzidos a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. Arrependa-te. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então nós vemos aí coisas boas dessa igreja de Pérgamo. Sim, que eles retêm um nome, que era a Igreja de Jesus Cristo. Mas isso eles não tiraram, era a Igreja de Jesus Cristo. E não negaste a minha fé. Então eles tinham ainda a doutrina cristã na sua base. Mas o que eles tinham dentro delas, que Deus deixa bem claro, Jesus Cristo deixa bem claro aqui, que é a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Né? Balaão, ele já disse. Nicolaítas, existem algumas correntes de ensino a respeito dos nicolaítas, mas tem uma, né, que eu creio ser a mais correta entre elas,
dentro dessas correntes de pensamento, em que a questão de nicolaítas seria a questão de hierarquia, tá? Colocando hierarquia dentro da igreja. Então está se colocando nesse momento aí da doutrina dos nicolaítas a questão do clerical, do clero. Então você tem um papa, você tem um arcebispo, bispo, né, e vai descendo, né, até chegar lá no povo. Então é essa prática que ele está colocando aí, a questão dos nicolaítas, nesse sentido. Porque essa é a visão nicolaíta, né, dentro do que eu acho ser correto dentro dessa visão nicolaíta. Porque a Igreja de Jesus Cristo não tem melhores e piores, né? Todos somos iguais diante de Deus e todos dependemos de Deus da mesma forma. Claro, é óbvio que nós temos, necessário haver líderes entre nós, porque se não houver líder, o povo ele não sabe para onde vai. Então é necessário haver líderes, mas o líder não é melhor do que aquele que o discipulador não é melhor do que o discípulo, de forma alguma, de forma alguma. Mas o clero, nesse sentido de pirâmide, de sentido de hierarquia, ele coloca dessa posição. Se você é católico, já foi, você já pode, entenda que se você não faz parte do clero, você nunca tomou o vinho. Você já comeu o pão no momento da ceia, não já? Na comunhão, você já comeu o pão, mas o vinho nunca. Por quê? Porque o vinho é santo demais para quem não faz parte do clero. Entende que nesse momento está sendo colocado uma lá em cima, outra aqui embaixo? Pois é. Então é isso que ele está falando. E a doutrina de Balaão, como a gente já falou, introduzindo coisas que não acontecem. Então agora a gente vai dar uma pausa nessa conhecimento para que a gente possa perceber o que acontece. Nós temos aí 4 períodos acontecendo, né? Nós temos 3 períodos acontecendo. Nós temos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, correto? Essas 3 igrejas acontecendo. Essas 3 igrejas tiveram seu início e o seu fim, como tempo histórico, tá? Como tempo histórico. Então eles começaram lá no ano 30, foi até o ano 100, do 100 ao 300, do 300 ao 600. Então tiveram esses tempos, esses momentos, tá? Mas o que acontece? A partir de agora, isso dentro da minha visão, do meu entendimento. A partir de agora, o que acontece? Essas igrejas, elas têm o seu início, mas não têm mais o seu término. Elas vão no início e vai até o final. Até o final de quê? Até o final de Jesus Cristo restaurar todas as coisas, é óbvio. Então, todas essas igrejas que começam agora, os períodos da igreja, por exemplo, Tiatira, elas começam aí nos anos 600 e vai até o final. Depois nós teremos Sardes, que começou aí, a gente vai ver o período que ela começa, e vai até o final. As outras 2 igrejas também têm uma outra característica importante, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha, só para a gente voltar aqui. A igreja de Tiatira é o período papal, tá? Que vai do século 6 até o século 14, né? Ou século 12 aí para alguns. Mas vamos lá, então do século 6 até o século 14. O que se iniciou em Pérgamo se oficializou em Tiatira. Então começou lá em Pérgamo, em Tiatira se torna oficial. E está conosco até hoje, e irá até o final da tribulação, até o finalzinho, tá? Então tudo isso que nós vemos lá, que começou em Tiatira, vai até o final. Lembra que eu falei? Então, e se é do período papal, de qual igreja nós estamos falando? Exatamente, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa igreja da Idade Média.
Tá? Então, nesse momento, até então, a igreja começou a Pérgamo, veio com todas essas atrocidades, mas chegou no momento de Tiatira, no ano 600, quando começou isso aí, isso foi autenticado. Né? Os papas que passaram então a liderarem a igreja, eles passam a governar a igreja, não só a igreja, às vezes governavam também outros territórios, calma que a gente vai estudar isso. Eles viviam isso com uma forma muito intensa, muito forte, ao ponto de o Papa, ele é o Vicarius Dei, ou seja, é o substituto de Deus. E dessa forma, muitas coisas que estavam lá acontecendo em Pérgamo, esses papas que eram substitutos de Deus, autenticaram isso, tornando isso verdadeiro, tornando isso real. Por quê? Porque o Papa, quando ele declarava alguma coisa, dava o seu edito, que nós chamamos de encíclicas papais, essas encíclicas tinham poder, né? Na realidade até hoje tem poder de Bíblia, de palavra do próprio Deus. Por quê? Porque ele é o substituto de Deus. Enquanto Deus não estiver, ele fala por Deus. Então é dentro dessa vertente aí que nós entendemos que a igreja essa igreja católica apostólica romana, que é representada aí pela igreja de Tiatira. Vamos ler o que fala a respeito dela? Vamos lá. Está aí no capítulo 2, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Preste atenção, como eu falei, ela tem, Jesus Cristo se apresenta, fala as coisas boas, fala as coisas más, fala o remédio e fala que dá o finalzinho, tá bom? Lembre-se disso, não esqueça disso. Não se esqueça disso. Então, vamos lá. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Tem o quê? Obras. Então, Tiatira, que é qual a igreja? Católica Apostólica Romana. Não é isso? Tem obras. A sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Qual o princípio? Éfeso. Pois é. A palavra está sendo mais expandida. A palavra do reino está sendo mais expandida agora do que naquela época. Tá? Vamos continuar. No entanto, então tem coisas boas, já falou as coisas boas. Agora eu vou falar o contra. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Está entendendo o que o texto está falando? Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então, queridos, ela é uma igreja que, como eu falei, vai do ano 600 e até o final. É tempo pacas. Tempo pacas. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, tem gente que não segue essa doutrina lá em Tiatira. Fique ligado. E não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apega-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará, como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok?
Então nós temos essa igreja, a igreja de Tiatira. Logo depois da igreja da Idade Média, que é a igreja católica apostólica romana, a igreja papal, vem o quê? A reforma. E com a reforma, qual a igreja que nós vemos? Exatamente, o sistema protestante acontecendo. Então nós vamos lá para a igreja, né? Eu coloquei de novo aqui a Tiatira. Então nós vemos agora a igreja de Sardes. Como eu falei, ela começa no ano 1520 e vai até o final. Mas olha só que interessante, queridos. Olha só o que o Senhor fala em Sardes, a partir do capítulo 3, versículo 1. Sistema protestante. Preste atenção. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Vou voltar aqui. Tem fama de estar vivo, mas está o quê? Morto. Esses aí, da questão da reforma protestante, muitos deles dizem, eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Mas Jesus Cristo, ele fala uma coisa aqui. Vocês têm fama. Fama é uma coisa que tem, mas não é. Tem fama de estar vivo, mas na realidade está morto. Lembra que a igreja, as cartas começam com as coisas boas, depois com as coisas ruins? Ué, engraçado, eu não vejo, ele não falou nada de coisa boa então, até aqui. Vamos continuar, ver se ele mudou a sequência das coisas? Ele continua dizendo agora, no versículo 2, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se, para que você não... mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos. Quantos? Poucos. Uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, para esse sistema que a gente tem nesse momento, a reforma protestante, essas igrejas, esse grupo aí, a gente vê que ele não tem nada positivo. Poxa, pastor, quer dizer que essa igreja não faz nada de bom? Faz. A questão não é essa. A questão é coração. Porque, queridos, acontece uma coisa. Os evangélicos, ou esse grupo protestante, eles têm um ensino forte, tem uma busca de conhecimento forte, mas infelizmente muitos ficam somente na superficialidade. Eles estão ali somente vivendo algo frio, algo superficial, algo que não tem raízes profundas. E por esse motivo o Senhor fala, vocês têm ouvido, vocês têm estudado, vocês têm aprendido muita coisa. Ele fala, pega isso que você tem aprendido e viva isso. O texto diz isso, viva isso. Mas eles não estão fazendo. Bem, então nós temos esses 2 grandes grupos que estão vivendo hoje. Tiatira começou lá, tá, no ano 600 e vai até o final. Sardes começa então no ano 1500 e vai até o final. Aí o que acontece? Quando nós lemos essa carta, nós vemos grupos legais e grupos não legais, dentro da mesma igreja. Então, Tiatira, você tem um grupo que está pisando a bola e tem um grupo legal que está sendo fiel ao Senhor. Sardes também, você tem um grupo que está pisando a bola e um grupo que está sendo fiel. Mas em Sardes ele diz, uns poucos. Tá? Aí o que acontece? Esses bons,
que estão ali firmes, eles saem de Tiatira e vão para onde? Filadélfia. Eles saem de Sardes, vão para onde? Filadélfia. Os bons agora estão em Filadélfia. Você consegue entender isso? Porque agora nós temos, dentro do que nós chamamos de cristianismo, a gente não pode, na realidade, dizer que é um ou outro, aquilo, a gente não tem como fazer isso. Então, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele mostra agora uma igreja cristã única. Ele está olhando uma igreja cristã única. Todos nós vemos uma igreja cristã única. Tá? Dentro dessa igreja cristã única, você tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, a igreja que está aos olhos humanos, que todo mundo vê. Que você não sabe quem é salvo, quem não é, quem é santo, quem não é. Né? Você vê capas, você vê muitas outras coisas. Tá? Mas você não consegue ter certeza. Por isso o Senhor fala, deixa aí o trigo, o joio foi plantado junto ao trigo, deixa os dois crescerem juntos. Você sabe quem é joio e quem é trigo? Eu não sei. Tá? Eu não tenho um salvômetro para medir a salvação de ninguém. Eu não tenho. Jesus tem. Jesus sabe quem é esse salvo. Então, dessa igreja global, dessa igreja universal, não do reino de Deus, né, mas essa igreja visível, nós tiramos dois grupos. Nós tiramos Filadélfia, que é a igreja invisível, que só Jesus Cristo vê, é o trigo que está lá. Tá? Então Jesus Cristo, Filadélfia, a gente poderia dizer que seria esse trigo. Nós temos Laodiceia, que seria o quê? O joio. Ok? Tá? Duas igrejas, uma que nós já lemos, outra que a gente vai ler agora. Duas igrejas Deus não tem nada contra. Duas igrejas Deus não tem nada contra. A primeira delas é Esmirna. E a segunda dela é Filadélfia. Vamos ler o que o Senhor diz a respeito de Filadélfia? Diz assim: Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, né? Estou agora no capítulo 3, versículo 7. Estas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Portanto, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Queridos, uma grande tribulação vai chegar na terra. Uma grande tribulação vai chegar na terra. Mas o texto ele deixa bem claro aqui. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, Filadélfia vai ser guardada pelo Senhor nesse momento de tribulação. Guardada como? Alguns entendem que esse guardar será ser retirada antes dessa tribulação que virá. Outras, que talvez a tribulação venha, né, que quando a tribulação vier, ela não vai ser tocada por esse momento de tribulação. Ela vai ser guardada. Guardada. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esses são os remanescentes de Tiatira e Sardes, que estão, remanescentes fiéis de Tiatira e Sardes, que são agora chamados de Filadélfia. São poucos.
Ele diz, vocês são poucos, vocês são fracos, mas fique tranquilo, eu sou com vocês. Mas e agora ele fala de Laodiceia, que é a igreja dos religiosos. Igreja dos religiosos. E diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está o quê? Nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, nós vemos esse momento interessante da igreja de Laodiceia, mas eu quero deixar algumas coisas aí para que nós entendamos. Essa igreja é a igreja dos religiosos. E o que é ser religioso? O religioso é aquele que simplesmente tem atos de religião. Eles simplesmente cultuam, vivem culto, adoram, fazem... Tem toda a aparência de estar vivendo legal, mas não tem coisas legais. Aí ele fala de quente, frio e morno. É interessante a gente parar para analisar um pouquinho a respeito disso. Isso é bem interessante nós entendermos. Existia, queridos, nessa cidade, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. E eles mandaram fazer aquedutos para trazerem águas para Laodiceia. Águas geladas, das regiões geladas lá da Turquia, né, porque essa é ali naquela região, e águas termais, águas quentes, águas minerais de outras regiões lá, de Pamukkale, onde hoje chama de Pamukkale. E fizeram aquedutos enormes, tá? Enormes, como eu falo, enormes, de extensos. E trouxeram, né, aquela manilha em cima de uma base, e aquela manilha de água ia trazendo água para Laodiceia. E o que acontecia? Lá em Laodiceia, quando essas águas frias chegavam, já não estavam mais frias, estavam o quê? Exatamente, estavam mornas. E as águas termais, cheias de minérios, quando chegavam na Laodiceia, também não estavam mais quentes, estavam o quê? Exatamente, estavam mornas. Então, a Laodiceia passou a ser conhecida pelas suas águas mornas. E o que essas águas mornas trazem de entendimento para a gente, até nesse contexto que nós estamos ouvindo aí? O que acontecia? Eles adoravam lá nessa cidade de Dionísio, ou Baco, e faziam suas festas lá, Bacanal, Dionísio. E essas festas, né, como alguns conhecem, alguns sabem, talvez você saiba, ela era regada a muita comida, muita bebida e sexo, né, orgias. Então era o normal dessas festas, comida, bebidas e orgias. E como que acontecia, né, a questão de bebida e comida? Eles comiam, bebiam, e chegava em determinado momento onde eles já estavam empanturrados, sei lá, depois você escreve aí para mim. Já estavam cheios, fica melhor assim, né? Já estavam cheios, eles então tomavam essa água morna, mineral, e quando essa água morna chegava nos seus estômagos, eles começavam a ter vontade de botar tudo para fora. Iam para o local chamado vomitório, e quando chegavam nesse local, tinham algumas mulheres lá preparadas, chamando as mulheres de dedos longos,
as famosas mulheres de dedos longos, famosas para eles, para mim não. Eram famosas mulheres de dedos longos, e eles se colocavam na posição lá de chamar o Raul, e a mulher enfiava lá o dedo na goela dele para ajudar a colocar tudo para fora. Então tudo era colocado para fora, e eles então voltavam para poder cultuar, fazer as suas festas de bacanal, né? Fazer as suas orgias, voltar a comer, 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 beber, beber, beber. Então essa era uma prática comum. Por isso a questão morno. Ah, mas o frio e o quente? Frio é não ser crente? E o quente é ser quente favoroso? Não. Não. As águas quentes têm algumas características. As águas quentes são curativas. As águas quentes servem para tomar um banho agradável. As águas quentes servem para fazer comida. A água fria ela serve também de forma curativa, serve para manter os alimentos guardados ainda para sem a questão de putreficar, serve também para tomar banho, lavar roupa. Então o frio, a água fria tem as suas funções, a água quente tem também as suas funções. Ser frio e ser quente é um crente ou um cristão que exerce as suas funções, exerce a função no reino, uma função curativa, uma função de perseverança, uma função de fidelidade, uma função de alimentar, uma função de trazer vida, uma função de restauração. Então, ser frio e quente tem essas funções. Mas morno só serve para quê? Para vomitar. Então, por isso que Deus está falando daqueles que são religiosos. Vocês só têm aparência de que fazem alguma coisa, mas não fazem nada. Vocês só se apresentam, se mostram alguma coisa, mas na realidade não se apresentam nada. Então, vocês conseguiram ver, diante dessas palavras, né, disso tudo, que a Bíblia também fala sobre a igreja histórica, sobre a história do cristianismo. Nós, nas próximas aulas, né, na outra semana, nós estaremos então falando um pouco mais sobre cada momento dele, mas agora de forma histórica, não bíblica. Claro que a gente está falando também de forma histórica, mas detalhando um pouquinho. Lembrando, espero hoje o final dessas duplas, para que a gente possa estar mostrando, colocando tudo aí certinho, para que a gente possa dividir os grupos, tá bom? Queridos, foi um prazer estar contigo, foi um prazer estar ministrando a palavra a você, dando essa aula. Nós vamos continuar na semana que vem. Continue estudando, continue buscando. Esse é o caminho para que você possa crescer em tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, estou contigo. Beijão no coração de vocês. Até semana que vem. Não, e até o zap aí, nas suas perguntas, nas suas questões. Tá bom? Falou. Vai na paz, querido. Tchau.